Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso vídeo vai dar sequência às nossas aulas a respeito dos fundamentos do serviço social e hoje nós vamos trabalhar o método BH. Então, confiram logo após a vinheta. Para trabalhar o método BH, ou seja, o método Belo Horizonte, nós vamos utilizar como referência, mais uma vez, o livro Ditadura e Serviço Social, do professor José Paulo Neto. Né? Muito importante esse material para a gente estar discutindo isso. O método BH, ou seja, o método Belo Horizonte, vai ser construído, obviamente, pela equipe de Belo Horizonte, que trouxe uma alternativa global ao tradicionalismo na profissão, segundo as palavras do próprio professor Zé Paulo Neto. Então, a Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais, na primeira metade dos anos 70, vai construir uma alternativa ao tradicionalismo profissional. É importante situar esse momento do método Belo Horizonte especificamente dentro da vertente de intenção de ruptura, né? Então, por isto que esse método vai trazer uma alternativa ao tradicionalismo. Por quê? Porque nós estamos agora rompendo com o conservadorismo, com o tradicionalismo na nossa profissão e, portanto, agora se faz necessário encontrar caminhos teórico-metodológicos novos que bebam da perspectiva crítica para o serviço social. É importante também situar que esse método ele vai ser muito importante para a profissão, mas ele vai ter alguns equívocos em virtude, inclusive, do seu momento histórico. Lembre-se que a primeira metade dos anos 70, no serviço social, o serviço social vai beber do marxismo sem Marx, portanto, o marxismo vulgar, do marxismo sem fazer a leitura nas fontes originais. Então, por essa razão, nós vamos incorrer em alguns equívocos teórico-metodológicos, mas isso não quer dizer que o método não tenha sido um pontapé importante, um marco importante para a profissão, mas que vai ter muitos equívocos, ok? Então, vamos dar seguimento. O método elaborado pela equipe de Belo Horizonte, ele vai além, aspas, segundo o professor Zé Paulo Neto, da crítica ideológica, da denúncia epistemológica e metodológica e do recurso às práticas próprias do tradicionalismo, segundo o professor Zé Paulo Neto, no livro Ditadura e Serviço Social, da página 276. Então, na verdade, este método representou a ultrapassagem de todo um projeto profissional, ou seja, nós rompemos com o tradicionalismo, ultrapassamos essa fase na profissão e agora estamos construindo um outro projeto profissional, completamente novo, agora bebendo da perspectiva crítica, especificamente marxista. Então, o passo inicial seria elaborar, aspas aí, uma súmula crítica ao tradicionalismo, fecha aspas. Então, seria um documento contrário que critica, que denuncia o tradicionalismo na profissão. Neste documento, nós temos 3 pontos centrais. O primeiro, que vai fazer uma crítica ideopolítica, no sentido de criticar a aparente neutralidade que aquele serviço social tradicional se propunha, né? Ele se propunha neutro, mas nós sabemos que em nenhum momento ele era neutro, pelo contrário, ele estava a serviço dos interesses da igreja e da burguesia. A segunda, uma crítica teórico-metodológica. Por que uma crítica teórico-metodológica? Porque se tinha uma visão dicotômica da realidade social entre os grupos sociais, ou seja, havia uma dicotomia, uma separação, uma fragmentação entre os homens e a sociedade. E o terceiro, uma crítica operativo-funcional, porque não existia uma preocupação de delimitar uma área prioritária de ação. Então, são essas 3 críticas, né, que vão dar fundamentação a este documento que vai criticar o tradicionalismo na profissão, né? E aí a equipe de Belo Horizonte vai ainda fazer uma formulação que expressa uma base ideopolítica que nega qualquer postura asséptica ou transclassista, ou seja,
esta equipe não vai aceitar qualquer postura neutra, né? Qualquer postura que se pretenda estar além, sobre as classes sociais, por isso transclassista, né? Acima das classes sociais, porque nós sabemos que dentro desta realidade, no modo de produção capitalista, não há como isso ser viável, tendo em vista que nós temos duas classes antagônicas e todos nós temos um lado, né? Até quem se coloca como neutro está assumindo um lado específico, né? Então, não haverá qualquer postura asséptica, ou seja, sem qualquer ingrediente ideopolítico e transclassista. Não, nós assumimos agora um lado específico. E qual seria esse lado? O lado político específico em defesa da classe trabalhadora, né? Inclusive também por nos compreendermos enquanto classe trabalhadora. E aí nós vamos ter um objetivo, que vai ser a ação social da classe oprimida. O grande objetivo vai ser a ação social, organizar essa ação social da classe oprimida. Só que isso gera um problema. Qual é o problema? A própria noção de classe oprimida, porque a noção de classe oprimida, ela vai encobrir, vai esconder as determinações econômicas. Quando a gente coloca classe oprimida, não está claro, né, se é burguesia ou se é classe trabalhadora. Então, ela encobre essas determinações econômicas. Então, já temos aí um primeiro problema no método formulado pela equipe de Belo Horizonte, né? Que é essa noção de classe oprimida, né? Existem outras noções semelhantes, como, por exemplo, o conceito de povo, o conceito de nação, que são conceitos policlassistas, né? Povo envolve todo mundo, nação, classe oprimida, então não fica claro o recorte de classe em que você está inserido, ok? Temos também o objetivo meta, que traz uma problemática. Qual seria o objetivo meta? Considerar a transformação da sociedade e do homem como objetivo do projeto profissional. Então, o objetivo último do projeto profissional seria a transformação do homem e da sociedade. Muito bacana. Só que onde é que reside o problema? Na postura militantista messiânica, né? Obviamente que nós temos uma importante contribuição para a construção desse novo projeto de sociedade, mas nós não somos os únicos responsáveis, né? E aqui há essa responsabilidade dada à categoria profissional. Então, isso é muito para qualquer categoria profissional. Então, nós podemos contribuir para o processo e não sermos responsáveis por, ou os agentes que vão desencadear isso, ok? Esse pensamento da equipe de Belo Horizonte, ela vai se fundamentar, se calcar no marxismo-leninista, e aí os formuladores mineiros, eles também vão cair em outro equívoco, o que seria? Eles vão equalizar teoria e ciência. Aí a gente vai ter uma citaçãozinha, aspas, a teoria é um conhecimento científico do mundo. Então, você coloca no mesmo patamar teoria e ciência, como se fossem exatamente a mesma coisa, e não é. Temos também a identificação entre o método científico e o método profissional. Vamos entender. O método científico, ele não pode ser instrumentalizado, segundo os formuladores de Belo Horizonte. Então, o método profissional seria o instrumento para materializar o método científico. Ou seja, a prática profissional é entendida aqui também como prática científica, como prática científica. Então, ambas seriam articuladas, né? Seriam síntese de uma mesma determinação. O método profissional seria um instrumento para materializar o método científico. Então, a gente teria aí, nesse sentido, essa equalização em teoria e ciência. Para ir finalizando, o método BH, ele foi testado em Itabira, numa experiência de uma extensão institucional, e vai ter, claro, uma forte presença do espírito crítico, embora com equívocos. Por que equívocos? Porque a nossa leitura do marxismo na época se dava de maneira enviesada, né? Se dava por outras fontes, não se dava pelas fontes originais em virtude do próprio contexto histórico que não possibilitava isso.
E aí nós vamos ter como grande finalização de todos esses problemas, mas o problema central seria o empirismo pragmático, que era a base da sua proposta, muito porque esse empirismo pragmático acontecia justamente porque eles colocavam como paralelo, como sinônimo, teoria e ciência, né? Então, há limitações do viés marxista dessa formulação, pois eles não bebiam das fontes originais, como eu disse anteriormente, e aí a gente vai cair, né, vai resultar no marxismo sem Marx. Veja, então, o método de Belo Horizonte teve importantes contribuições. A gente, mesmo colocando aqui os problemas, os equívocos, não quer dizer que não foi um importante passo, claro. Foi a primeira tentativa do serviço social, dentro da perspectiva crítica, em construir um método para a profissão, agora um método dentro da perspectiva crítica. Então, foi um pontapé inicial e a gente agradece a equipe de Belo Horizonte e Minas Gerais por essa importante contribuição. Mas, em virtude do próprio contexto histórico em que a profissão estava inserida, por não beber dos referenciais clássicos marxistas, nós incorremos em erros de interpretação e, portanto, em equívocos em materializar o método que nós colocamos aqui. Portanto, o método BH tem muitas contribuições, mas muitos equívocos também, os quais eu já citei para vocês anteriormente aqui nesse vídeo, tá bom? Bom, gente, então é isso. Por favor, eu peço que vocês leiam o livro. Claro que a minha explicação aqui é só um resumo, né? Uma pequena síntese. Ele não dá conta de toda a complexidade da temática do método BH. Eu sugiro que vocês leiam o livro Ditadura e Serviço Social, do professor Zé Paulo Neto. Por favor, não substituam esse vídeo pela leitura. O vídeo é apenas um complemento. É apenas para contribuir com vocês a introduzir esse debate. Então, leiam os materiais, por favor. Se você gostou, por favor, clique em curtir aqui nesse vídeo. Comente também, eu sempre estou prestando atenção nos comentários de vocês. Se inscreva no canal se você faz uso dos materiais, né, dos vídeos que nós produzimos aqui. Se inscreva, é realmente muito importante para a gente, enfim, se motivar a construir mais conteúdo aqui para o canal e compartilhe com seus amigos, tá? Então, muitíssimo obrigada a todos vocês. Eu quero finalizar agradecendo por tantos comentários carinhosos que eu tenho recebido nesses vídeos do YouTube. Realmente eu fico muito, muito feliz. É realmente um motor para que eu continue com esse canal, com todas essas aulas que a gente vem dando aqui. Então, muitíssimo obrigada. Se eu ainda não respondi o seu comentário, me perdoe, mas muito, muito obrigada a todos vocês por todo o carinho, por todo o reconhecimento. Um beijo.